Nesse último bloco, nós vamos falar sobre aspectos voltados à redução de custos. Quando você tem, obviamente, um plano de ação que não engrenou muito como você queria, você nunca atingiu as metas que você pretendia, não conseguiu reduzir a inadimplência como você pretendia, não conquistou novos mercados, você tem que apelar para a redução de custos, que é o fato mais real que você pode ter, e você analisar o que é possível de você enxugar a sua máquina institucional. As empresas fazem isso muito bem, as instituições sem fins lucrativos também têm que fazer, embora seja sempre um pouco cruel uma redução de custo. Às vezes você tem que chegar ao ponto de desativar uma filial, fazer o fechamento de determinado segmento. Às vezes você teve um segmento que foi muito bom, hipoteticamente a educação infantil, hoje não é tão bom assim, não está dando resultados, e você tem que chegar à conclusão que é melhor encerrá-lo. Quando você fala, e aí nós vamos engrenar um pouco também o aspecto de marketing, hoje você tem que trabalhar pensando no marketing institucional. O marketing institucional ele se faz ou pelas redes sociais também, isso é fundamental. O marketing tradicional ele é caro hoje, uma televisão, um rádio, um outdoor, fixar materiais publicitários de uma maneira geral. E normalmente não costuma dar um resultado tão bom quanto o resultado mais tradicional na escola, que acaba sendo uma participação corpo a corpo, o resultado dos Enems da vida, dos ENADES, que são resultados que interferem nesses quadros organizacionais, mas nós temos que verificar se você tem essa instituição com um plano de marketing bem feito e tudo, e quando isso não funcionou, você vai para a redução do custo. Então, a redução do custo, você tem que primeiro saber quais são os custos. Então, você tem que fazer um plano de custos, fazer uma análise, um diagnóstico da sua instituição para verificar onde é que você reduz custo. É importante que você não fique naquilo que às vezes é o contador de tostão, ou seja, você pensa e reduz coisas que não são impactantes. Mas você tem que pensar em resultados mais globais e pensar em, às vezes, uma modificação de sistemas de fornecimento, compras coletivas. Não é muito comum isso na educação, mas está começando a existir compras coletivas. Às vezes você junta 3, 4, 5 instituições e fazem compras coletivas que o custo sai muito menor, compactação, compartilhamento de espaços, serviços, mas você tem que primeiro saber qual é o custo. E para fazer custo, você não tem que trabalhar em cima dos dados contábeis, porque existem os custos visíveis e aqueles custos invisíveis. O custo visível é aquele que você verifica, sobrou, imprimiu coisa demais, gastou muita luz porque você deixou as lâmpadas acesas. Mas você tem que verificar que se às vezes é mais negócio você apagar a luz, acender a luz, do que você deixar a luz acesa. Você tem que ter um diagnóstico de alguém que é da área, que conheça e saiba realmente o que é melhor para a instituição. O que é importante é que você, quando levanta custos, você pode levantar custos por turma, você pode levantar custo por aluno, você pode levantar custo por segmento, mas você ter um planejamento desse custo e levantar os dados olhando inclusive os custos, são custos não vistos assim num determinado momento. Você tem um colaborador seu, por exemplo, que rende pouco, ele é um custo para a instituição. Então, às vezes, você tem que reduzir, reenquadrá-lo em termos de função, às vezes até dispensá-lo, porque não há como você manter aquele servidor que às vezes tem um serviço prestado, mas o custo dele em termos de salário, encargos, etc., passou a ser elevado, e repensar, inclusive, aproveitando esses novos modelos de legislação trabalhista, permitir a modificação do tipo de contrato. Então, você passar a ter um contrato intermitente, um contrato temporário, e outros contratos são perfeitamente possíveis pela legislação trabalhista brasileira. Então, você tem que verificar custo. Como é que você vai ver custo? Vai entrar custo para analisar por turma. É importante que você saiba por turma.
como é que está a turma, quanto que está rendendo aquela turma, uma está com prejuízo, outra está com lucro, tentar buscar um equilíbrio e às vezes até desativar o segmento. E mais cruel, às vezes, quando você tem que desativar a própria escola. Então, quando você chega à conclusão que não tem mais como sobreviver, que não vai funcionar bem, é melhor você sacrificar aquele seu projeto do que você ficar carregando e virar uma herança maldita, como algumas escolas se transformaram, onde os instituidores deixaram para uma segunda geração, a segunda deixou para a terceira e a terceira está pagando as contas que ficaram pendentes da primeira e segunda geração. Às vezes você tem que pontificar fisicamente, às vezes a escola está num determinado bairro, que foi um bairro bom, mas ele passou a ser cercado por comunidades, por favelas, e então você perdeu ali aquele momento do bom que você tinha naqueles anos, 20, 30 anos atrás, e hoje você tem uma perda de espaço. Então, você tem que verificar esses custos, e custos você verifica periodicamente. Não adianta você verificar uma vez por ano. Você tem que verificar no máximo a cada 2 ou 3 meses, fazer uma verificação do custo e ver como é que vai estar esse processo. Quando você adota um processo de verificação de custos, você cai quase sempre por um método que é o método de simplificação do trabalho. Às vezes você tem trabalho em demasia, e trabalho em demasia é custo. Às vezes você tem conferência, e refaz o documento, e troca a estratégia e tal, mas você acaba realmente tendo a simplificação como um mecanismo de redução de custo. Então, existem várias técnicas, os especialistas, administradores, gestores da sua escola provavelmente saberão fazer. Se não souberem, tem que reportar uma consultoria externa, reportar alguém que possa colaborar nesse sentido, e você ter, naturalmente, que verificar aspectos pontuais em relação a custos. Quando você tem esse quadro definido, reduzir o custo, reduzir a inadimplência, tudo, você tem uma situação mais de horizonte. E aí você tem que verificar quais são as linhas prioritárias e trabalhar fundamentalmente estratégias de marketing. E nesse marketing hoje você não deixa de ser associado às redes sociais. Hoje a geração mais jovem já está conectada, a geração intermediária, a geração mais idosa também já está toda conectada, são raras as pessoas que não têm hoje uma ligação com a rede social, e você tem que trabalhar muito em termos de investimento de marketing. Não adianta aquela velha placa ou a velha faixa de matrículas abertas na sua instituição, aquilo é um anti-marketing. Você tem que trabalhar com profissionais que direcionem de acordo com o público-alvo seu. Então, você tem que fazer pesquisa de mercado. Como é que está seu nível de satisfação na comunidade? Então, você tem que saber. Às vezes é duro você saber que o pessoal não está gostando de você. Mas é conveniente que você saiba melhor do que você pensar e cercado de meia dúzia de pessoas amigas. Fala, não, o professor está ótimo, não foi muito bem esse ano, mas ano que vem vai ficar melhor, tal. Quando na realidade o problema não é esse. O problema é que a instituição está, às vezes, com os produtos envelhecidos. Então, você tem que renovar produto, você tem que renovar aspectos voltados a todo um processo de modificação da sua estratégia e de acordo com o seu público. E pensar que você, e tenha certeza disso, nenhuma escola vai sobreviver nos próximos anos se ficar pensando em viver só do modelo tradicional de esperar que o aluno venha à sua instituição. As instituições perderam no passado, por exemplo, um bom espaço para as escolas de línguas. Hoje nós temos mais cursos livres do que escolas tradicionais. As academias surgiram porque as escolas não atenderam essa demanda que existia e criaram-se as academias, que hoje andam cheias e as escolas às vezes vazias. Hoje nós temos, por exemplo, se você é de instituição de ensino superior, tinha antigamente uma predominância na pós-graduação. Hoje as universidades corporativas e as escolas de governo estão credenciadas, estão possíveis de serem credenciadas para oferecer os cursos, as chamadas entidades do mundo do trabalho. Então você pode ter realmente uma concorrência que você não vê.
Outro aspecto também, que é fundamentalmente invisível, é a educação à distância. Você tem, às vezes, numa determinada cidade, você tinha uma instituição, duas instituições, hoje você tem 15 instituições, 20, às vezes mais, atuando com polos de educação à distância que você nem sabe que existia na sua cidade e está tomando seu aluno. Então você tem que ter, se você não tem educação à distância hoje, você vai ter que ter, porque o ensino híbrido, o ensino puramente à distância, mas só o presencial, ele não vai sobreviver muito tempo. Óbvio que você tem a educação infantil, a educação fundamental, primeira etapa, que é predominantemente presencial, mas mesmo assim, todos nós estamos acompanhando no Brasil a evolução da liberação do ensino domiciliar, que não vai tomar aluno da escola, mas vai trazer talvez até um mercado novo para a escola, de você colaborar e prestar serviço para os pais daqueles alunos que preferem e vão preferir uma educação domiciliar. Hoje já existem no Brasil milhares de famílias que estão aí brigando na justiça para ter esse direito. O mundo inteiro já admite a educação domiciliar e isso representa também, para alguns, uma consideração de ameaça. Mas você pode perfeitamente abrir novos negócios, você tem que caminhar junto a empresas, por exemplo, oferecer seus serviços para as empresas, para as associações comerciais, para as prefeituras, para os órgãos de governo. Existem 1000 oportunidades, mas você precisa verificar o que você realmente tem possibilidade de fazer. Uma coisa é certa, que uma entidade, para buscar um processo de gestão, não vai ter mais aquela possibilidade de férias longas. Fecha em novembro, volta em fevereiro, isso acabou. Fechar sexta, começar na segunda, também acabou. Você vai ter que ter um processo de aproveitamento dos finais de semana, dos feriados e tudo, com estratégias, com equipes próprias, às vezes não dentro da sua escola, você terceiriza isso, você usa pessoas portadoras de necessidades especiais, portadores de deficiência, que é o termo mais correto, você utilizar esse processo no sentido de adequação, oferecer serviços, que são serviços dentro dos princípios hoje de mercado que você possa sentir e buscar naturalmente uma imagem moderna de uma escola moderna. Aquela escola tradicional, escola que o vovô era dono, que os netinhos estudaram e etc. Hoje não tem mais essa fidelidade. Não quer dizer que onde vovô estudou, papai estudou, eu estudei, meus filhinhos, meus netinhos vão estudar. Não existe mais isso. As mudanças são muito grandes e o menino lá com 5, 6 anos já define para qual escola ele quer ir. Então, isso na área privada sofre mais diretamente, na área pública o processo é um pouco diferente, porque, obviamente, são valores zerados, não há pagamento pela escola pública, ainda não há, porque outros países já cobram, mas nós temos já no ensino superior a possibilidade de cobrança dos cursos de MBAs, dos cursos de pós-graduação pelas universidades públicas, mas nós temos hoje no segmento empresarial privado esse mercado que é um mercado que está bastante aquecido para novos negócios. Então, nós recomendamos, e ao fechar esse nosso encontro, nós recomendamos que você tenha um bom diagnóstico da sua instituição. Você analise friamente, verifique onde é que você pode reduzir custos, analise o potencial, o seu potencial. É fundamental que você tenha um diagnóstico de potencialidade. O que eu posso fazer, quais são os mercados? O mercado internacional é um mercado bom, e nós sentimos isso hoje, que existe uma possibilidade de atendimento a pessoas imigrantes, por exemplo. O Brasil tem muitos imigrantes, o mundo inteiro tem muitos imigrantes. São pessoas que estão vindo para países em função de determinados aspectos, de confronto, de guerras, etc. E outros estão vindo espontaneamente, mas você tem uma migração muito grande. E você pode perfeitamente atuar, se trabalhar com a educação à distância, em outros países e países que são promissores financeiramente importantes. Como dizem os gestores financeiros, o importante é que o recurso venha, se ele vier de um país, se vier em dólar, em euro, em peso, mas que ele venha, ele será sempre bem-vindo para a sua instituição. Então, o que nós recomendamos é que você tenha uma equipe competente
e nós acreditamos que vocês têm essa equipe competente, que saiba gerir e lembrar que a oportunidade, muitas das vezes, é que nem na roça se fala. O cavalo selado não passa 2 vezes na sua porta. Quando ele passa, você monta. Então, você tem que ser ágil nesse processo. E a vida, na verdade, as organizações vêm em termos de 2 futuros. O primeiro é exatamente aquele futuro que você parte à frente e você faz poeira. Ou então, se você não partir, você vai comer poeira. Então, não existe hoje a possibilidade de você ficar pensando muito tempo, não é tomar decisão precipitada, mas você não pode chegar e retardar decisões. Então, as decisões, quando uma vez tomadas, você tem que agir. E às vezes, mesmo que sejam cruéis, mas é preferível agir do que você ficar contaminando um próprio processo institucional que vai corromper toda uma estrutura de instituições. E quantas são instituições que tinham 100 anos, 50 anos, instituições tradicionais, que acabaram fechando e ficou como uma marca do passado. Então, às vezes, até a troca de nome é fundamental, a troca de local é fundamental, quando você sente que não há mais essa perspectiva. Então, o mundo está dividido em 2 grupos, o dos ágeis e os que já morreram. E nós esperamos que vocês estejam e continuem participando sempre desse mundo dos ágeis, porque ninguém quer ficar no segundo grupo, que é aquele grupo que ficou como uma bela obra, mas que na realidade já morreu. Então, boa sorte para vocês que são ágeis nesse processo, e o Instituto de Pesquisa e Administração da Educação, que tem colaborado com milhares de instituições ao longo de mais de 4 décadas em todo o Brasil, está pronto a colaborar nesse novo processo institucional da sua organização.